O saúdo com a paz do Senhor. Que bom voltar a esta igreja. Nas vezes anteriores eu sempre faço questão de lembrar que eu não venho aqui para recarregar a bateria. Eu venho aqui para levar uma nova em folha. Aleluia! É bom sentirmos a presença do Senhor no lugar onde Ele ordena a bênção e a vida. Nem o sumo sacerdote se atreveu a dizer no templo que o templo era a sua casa. Mas Jesus Cristo disse: é a minha casa. E a minha casa será chamada casa de oração. E é tão bom estar neste lugar. Quero já de início agradecer a fidalguia com que se ouve comigo, pastor Ailton José Alves, de estarmos aqui mais uma vez nesta escola bíblica de obreiros. É verdade, em 2 décadas, né? Graças a Deus por isso. E o ministério desta igreja, deste estado, também saúdo os demais pastores que aqui estão. É uma alegria poder estar aqui. Só que eu gostaria de ver a sua Bíblia. Pode me mostrar, por favor? Faça assim que o pessoal vai dar um close aqui da Rede Brasil. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se enganaram aqueles que na virada do milênio disseram que a Bíblia já era um livro descontextualizado, um livro que não fazia sentido. Acho que eles nunca ouviram, leram, de que o Senhor Jesus disse: céus e terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. E eu me lembro que aos 17 anos de idade, num balcão da churrascaria de minha tia, numa cidade do interior do Paraná chamada Arapongas, o Pássaro Ferreiro, eu estava ali, não tinha Jesus no coração, e um que na época se chamava freguês, hoje chama mais de cliente, né? E que gostava sempre de tomar uma cervejinha e ficar jogando conversa fora, ele ainda sóbrio disse assim: olha, jovem, eu vou te contar algumas histórias de pessoas importantes, de heróis da Bíblia Sagrada. E eu fiquei ouvindo, e cada vez que ele vinha, eu queria que ele viesse não por ser mais um freguês, mas porque ele sempre tinha história de um herói da Bíblia Sagrada. E eu ganhei uma Bíblia velhinha, toda já bem gasta, e futuramente, estudando no colégio, um colégio evangélico que tem lá em Arapongas, tinha uma aluna que veio ao meu encontro dizendo: uma senhora, eu quero te agradecer, moço. Eu nem conhecia ela. Mas por quê? Meu marido estava desviado há 30 ou 40 anos atrás, e ele frequentou lá a churrascaria da sua tia, e você começou a falar de Jesus depois que eu me converti, e ele voltou esse fim de semana para a casa do Senhor. Que bênção, não é? Abra sua Bíblia então no livro de Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8, que fala sobre a lei do holocausto. Um texto bastante conhecido por todos nós, mas que o Senhor falou ao meu coração nesta tarde. Versículo 8 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem,
capítulo 6 de Levítico, versículo 8 a seguir. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui uma ordem divina, Deus passando a Moisés, que por sua vez deveria então repassar a Arão. E eu escolhi aqui pelo menos umas 5 versões da Bíblia, do versículo 13, gostaria de ler aqui para os irmãos. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Almeida, Revista Corrigida e também atualizada. Na Nova Versão Internacional diz assim: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Na Bíblia de Jerusalém diz assim: um fogo perpétuo arderá sobre o altar, sem jamais apagar-se. Na Bíblia, que fazia parte da enciclopédia Barça para os mais antigos, diz assim esse versículo: este é o fogo perpétuo que nunca faltará no altar. E na nova tradução da linguagem de hoje diz que o fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. E na Bíblia Viva, que é uma paráfrase dos originais, diz assim: o fogo do altar tem de ficar sempre aceso, não pode apagar nunca. Glórias ao nome do Senhor. Eu estava pensando, amados irmãos, que a primeira vez que um altar foi aceso com fogo vindo de diante da face do Senhor, do céu, no Antigo Testamento. O altar foi aceso, não com fogo natural, mas com fogo do céu, por intervenção divina. Levítico capítulo 9, versículo 24, nos diz assim: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Nós louvamos a Deus, amados irmãos, porque a glória do Senhor só se manifesta quando nós voluntária e espontaneamente definimos obedecer a Ele e seguir as instruções exaradas na palavra do Senhor. Então,
essa é a primeira vez que um altar foi aceso com fogo do céu no Antigo Testamento. Uma vez que o altar foi aceso por Deus, e por tratar-se de um fogo divino, veio então esta ordem para os sacerdotes, que tinham o dever de conservá-lo aceso diuturnamente, por se tratar de um fogo, repito, que saiu de diante da face do Senhor, sem intervenção humana, acendeu aquele altar. Mas para aqueles que não conhecem a palavra de Deus ou que já leram por outras motivações, as nações vizinhas de Israel, elas também tinham altar com fogo que eram dedicados a alguma força da natureza ou até mesmo aos seus deuses. Porém, esse altar era completamente diferente dos demais. Qual seria o motivo deste altar, uma vez aceso por Deus, se manter continuamente aceso? Ou seja, era símbolo da constante, da contínua consagração do povo de Israel ao Senhor. Todas as vezes que Deus olhava para aquele altar, Ele estava demonstrando a sua presença no meio do seu povo. Agora vejam bem, tendo em vista esta coisa tão especial de ser um fogo, às vezes eu fico pensando e até procuro me controlar, porque quando a gente é novo convertido, a gente parece que faz aquela oração todo dia, né? Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu estava pensando então que este fogo precisava ser conservado de uma tal maneira que Deus já estabelece no capítulo 10 deste livro de Levítico a proibição de uso de fogo estranho. Vejamos o que diz os 2 primeiros versículos do capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, olha só, pela segunda vez, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. O Deus a quem nós servimos é o Deus de fogo. Aleluia! E quando eu era criança, eu já ouvi os conselhos da minha mãe: com fogo não se brinca. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é bem provável que Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles tomaram fogo para os seus turíbulos, ou pequenos incensários, de um lugar que não era o altar do fogo, o qual era o único fogo legítimo utilizado na adoração ao Senhor. Eles trouxeram então para o altar brasas de outra fonte, de fonte estranha, fazendo com que o sacrifício fosse profanado.
E a antiga interpretação judaica ensinava que eles estavam intoxicados quando ficavam na presença do Senhor, o que intensificava a maior gravidade ainda nas ações que eles tomavam. E alguns intérpretes da Bíblia ainda dizem que Nadab e Abiú fizeram isso sob o efeito de bebida alcoólica. Se você ler o capítulo 10 ainda, versículos 9 e 10, você vai ver alguma coisa nesse sentido. Então, além de oferecer incenso no altar, oferecer incenso no altar tinha que ser feito exclusivamente pelo sumo sacerdote. Que Deus nos abençoe, queridos companheiros, que saibamos respeitar, obedecer o anjo da nossa igreja, aleluia, e fazer somente aquilo que formos autorizados a fazer. Consequentemente, então, a santidade da adoração estava em risco, quando os sacerdotes ofereciam, então, outro fogo que não era ordenado por Deus. Pode ter havido até um conflito dentro do sacerdócio, entre um grupo que era liderado por Nadab e Abiú, e um grupo de sacerdotes que permanecia fiel à adoração sagrada, liderado por Misael e Eusafã, Lucas capítulo 10, versículo 4. O que a gente vê é que diz um irmão lá em Curitiba, vários, diversos crentes e até mesmo alguns obreiros que não se contentam com o fogo do Espírito que está queimando na nossa igreja e começam a trazer inovações para a casa do Senhor. Heresias doutrinárias, música mundana, trajes sensuais, modismos de toda sorte na nossa liturgia. O que nós não estamos precisando é de inovação. O que a igreja precisa nos dias de hoje é de uma renovação espiritual. E um dos lugares mais apropriados para isso, eu não tenho dúvidas, é uma escola bíblica de obreiros, onde a legítima palavra de Deus nos é ensinada. Então nós estamos no melhor lugar do mundo, pois que Deus fala conosco, e a fé, diz a Bíblia, que nós adquirimos pela palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus diz: quando o Filho do Homem voltar a esta terra, achará fé na terra? E se essa pergunta fosse feita para nós nesta noite, o Filho do Homem está visualizando e contemplando fé neste santuário e nesta escola bíblica de obreiros, o que nós vamos dizer? Sim ou não? Sim. Amém. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos voltar para as nossas igrejas de origem, vamos voltar para as nossas casas, cheios de fé, para distribuir um pouco dela na igreja que estamos com a maior responsabilidade. Eu vim aqui sem demagogia para buscar mais fé para a minha vida pessoal e também ministerial. Aleluia. Então, por que nós não devemos aceitar inovações, adulterações,
fogo estranho no nosso meio. Primeiro, regra geral, quando nos falta a unção, queremos preencher essa lacuna com inovações. Segundo, a igreja de Cristo, ela tem forma, aleluia. A igreja de Cristo tem conteúdo, ela tem modelo, ela tem princípios bíblicos imutáveis e infalíveis. E o que nós precisamos, repito, aleluia, não é de inovação, mas de uma renovação espiritual. Nós já lemos, já ouvimos, já aprendemos sobre os grandes avivamentos na história da igreja. E estamos sempre esperando que na nossa geração a gente possa ser protagonistas de um avivamento espiritual como aqueles que ocorreram na história da igreja. Eu não tenho dúvidas, há muitos anos atrás, que haverá um avivamento no Brasil através do ensino da palavra de Deus. Aleluia! E quem sabe, nesta escola bíblica de obreiros, nós sejamos contemplados e agraciados pelo Senhor para experimentar um grande avivamento espiritual, a começar, aleluia, do meio dos obreiros, para a glória do Senhor. Mas claro que a palavra-chave aqui é fogo, e eu estava vendo que o fogo possui cerca de 77 características. Eu relacionei apenas algumas delas aqui, que o fogo limpa, o fogo purifica, o fogo brilha, o fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo dissolve, o fogo seca, o fogo consome, o fogo arde. E uma das que eu acho mais importantes é que uma característica do fogo é de que ele se propaga com uma rapidez impressionante. Dizem os bombeiros principalmente, não é verdade? Então o fogo para nós não é nenhuma novidade, que é uma das ilustrações principais do Espírito Santo. Testemunho de João, Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Palavras do Senhor Jesus após a sua ressurreição, principalmente por ocasião da sua ascensão aos céus. Lucas 24:49 diz assim: e eis que sobre vós, aleluia, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1, versículo 8, que nós gostamos tanto, e é bom relembrarmos nesta noite. E estando com eles, você sente que Ele está com você aqui? Aleluia. Tem horas que no culto, já nesta noite mesmo, parece que a gente é capaz até de tocar em Jesus, porque a sua presença é tão real. Na hora que aquele menino estava cantando aqui, irmãos, ele não fez nenhum malabarismo aqui, não usou nada de técnicas para mexer com as nossas emoções. A gente pôde sentir que esse louvor foi direto ao trono da graça, e nós é que fomos contemplados. Vejam só,
esse louvor chegou ao trono da graça. Os anjos certamente se alegraram, mas nós somos mais privilegiados, porque nós já fomos aqui perto, junto. Aí chegar lá no céu já era mais tarde um pouquinho. E é tão bom nós estarmos na presença do Senhor. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. 8 dias depois da consagração formal de Arão como sumo sacerdote em Israel, um altar, por estar edificado de acordo com a orientação divina, foi aceso com fogo vindo do céu. Eu posso imaginar os dias em que Moisés ficou lá no monte, recebendo todas as instruções de Deus para o seu povo. Vamos supor que se fosse hoje, ele estaria ali anotando ou digitando de alguma forma, item por item, do que Deus havia orientado. E nesse capítulo que nós lemos, no capítulo 6 de Levítico, ali a gente vê com detalhes o que deveria ser feito em relação ao altar, porque esse altar seria algo extraordinário. Então, no controle de qualidade de Moisés, mas através de Arão, eu fico imaginando todos os detalhes conforme Deus havia orientado, ticando ali item por item, para ver se estava tudo em ordem. Chegado o dia, é bem provável que alguém tivesse pensado ou comentado: será que Deus esqueceu da coisa mais importante, que era acender esse altar? Não consta aqui na relação. Eu penso que Moisés, com maior tranquilidade, disse assim: olha, eu escrevi aqui tudo que o Senhor mandou, não estou nem um pouco preocupado com o que deve ter faltado, fiquem tranquilos. Às vezes tem algum obreiro apressadinho, que quer dar uma mãozinha para Deus, e depois bate com a face na parede, e aí se dá mal. Então, façamos somente aquilo que Deus manda fazer através da sua palavra. Então, o controle de qualidade foi conferido e estava exatamente de acordo com o predito por Deus. Na hora certa, então, Deus aprova agora o controle de qualidade de cima, obediência total, 100%, é isso que eu determinei. Deus se agrada quando a gente obedece claramente a sua vontade, e Ele então envia fogo da sua face. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus reuniu então os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, 1 Coríntios 15, 6 diz que estavam presentes mais de 500 irmãos, mais de 500 testemunhas que presenciaram as últimas instruções do Senhor Jesus, e logo ele começou a ser elevado para os céus. Eu fico pensando, se eu estivesse ali,
Que coisa linda! Jesus dando as últimas instruções. E a última instrução que ele deu é exatamente sobre o fogo, sobre o batismo com o Espírito Santo, que muitos não estão mais levando em consideração. Já ouvi dizer que há alguma igreja que usa indevidamente o nome da nossa denominação, que já deixou de lado o pré-requisito para a consagração de diáconos e presbíteros, ou para a ordenação de ministros, evangelistas e pastores, que não é mais necessário o candidato ser batizado com o Espírito Santo. Mas nós louvamos a Deus. Só para eu ter uma noção aqui, é óbvio, ululante, que todos os obreiros são batizados com o Espírito Santo. Mas não custa a Rede Brasil aí dar um close e dizer para as irmãs e irmãos que ainda não fazem parte do ministério, que já foram batizados com o Espírito Santo. Pode levantar a sua mão? Maravilha. Glória a Deus. Se você, o senhor e a senhora, ainda não experimentado essa glória de falar em mistérios com Deus, eu não sou pregadora avivalista, mas eu creio no poder da palavra de Deus. Antes da bênção apostólica no encerramento desse culto, você pode ser batizado e batizada com Espírito Santo e com fogo. E por que não agora, serva de Deus, seja batizada com Espírito Santo e com fogo. Servo do Senhor, músicos, cantores, sejam cheios do Espírito Santo nesta noite. Aleluia! Quem sabe você, o senhor ou a senhora, experimentou isso, mas já faz muito tempo que você não sente mais essa alegria. Você que foi usado para profetizar na casa de Deus e já não fala mais em mistério com Deus, seja renovado, seja renovada agora, em nome de Jesus. Aleluia. Pela massa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Deixa o Senhor te queimar, aleluia! Não vai ser queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, não. Vai ser uma queimadura gostosa. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma conta aqui de aproximação. Mais de 500 irmãos presenciaram das últimas instruções de Jesus, naquele momento em que ele começou a ascender aos céus. Vamos arredondar para baixo para 500. Levando em consideração que cada crente fiel e sincero a Deus pode ser considerado como um altar de oferta ao Senhor. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, esses mais de 500 começaram uma campanha de oração em obediência à orientação do Senhor Jesus.
mas passaram 1 dia, 2, 5, 6, 9, 10, e se fosse na caserna, tirava as faltas ali, né? Fazia a chamada, tinha 500, e agora quase 120. Então, se nós arredondamos para baixo, de mais de 500 para 500, e melhoramos um pouquinho de quase 120 para 120, qual a diferença do primeiro dia para o 10º dia? 380. Jesus não poderia ter batizado todos esses no primeiro dia? É óbvio que sim. Não cabe a nós julgarmos porque estavam ausentes na sequência dos dias. Mas dentro dessa nossa meditação, e lembrando que precisou ter o controle de qualidade do primeiro altar para ser queimado com fogo que saiu da face do Senhor. Estavam ali 500 altares, e o controle de qualidade, imagino que era diariamente. Então, isso é pensamento meu, não tem fundamento bíblico. Mas não seria o caso de que Deus estaria fazendo um controle para ter os 120 ali, que estavam 100% diante de Deus para serem batizados com o Espírito Santo? É uma pergunta. Bem, vejamos então. Estavam em condições espirituais adequadas e, consequentemente, no dia de Pentecostes, foram acesos com o fogo vindo do altar. Então aqui nós chegamos num ponto que eu julgo oportuno. A primeira vez que um altar foi aceso com fogo que saiu diante da face do Senhor, por estar em condições conforme a orientação de Deus dada a Moisés e transferida para Arão. A primeira vez que um altar foi aceso com fogo no Novo Testamento está lá em Atos 2, 1 a 4. Então nós podemos dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu em chamas, nasceu num incêndio espiritual. E eu falei da propagação do fogo como uma de suas principais características. Então nós podemos daí de Pentecoste dizer que estas chamas do Espírito arderam na vida dos apóstolos a começar do dia de Pentecoste. Estas mesmas chamas arderam na vida do apóstolo Paulo, através de imposição de um membro da igreja chamado Ananias. Essas mesmas chamas do Espírito, elas arderam na cidade de Samaria, quando Pedro e João impuseram as mãos sobre as pessoas. Estas mesmas chamas do Espírito, elas arderam na casa do centurião romano Cornélio, tão somente pela reverência e atenção que deram à pregação da palavra de Deus. Estas mesmas chamas do Espírito, elas arderam também nos crentes lá em Éfeso, que nunca tinham ouvido falar sobre a existência do Espírito Santo, e através da imposição de mãos do apóstolo Paulo, vejam, falaram em línguas e profetizaram imediatamente. Estas chamas do Espírito se propagaram em toda a igreja primitiva. Elas também arderam no coração
dos grandes pregadores do passado. Estas chamas do Espírito arderam no coração dos jovens Gunnar Wingren e Daniel Berg, os nossos fundadores. Estas chamas do Espírito, elas arderam pela primeira vez em terras brasileiras, no coração da irmã Celina Albuquerque, a exatamente 1h da manhã, do dia 8 de junho de 1911, na sua residência, na cidade de Belém, no estado do Pará, a primeira pessoa batizada com Espírito Santo no Brasil, segundo relatos da nossa própria história. Interessante que nesse dia de culto, vamos chamar de vigília, a irmã Nazaré, que era irmã da irmã Celina Albuquerque, participou também daquela vigília. Só que ela não se conformava da sua irmã ter sido batizada com o Espírito Santo e ela não. Então ela resolveu continuar no dia seguinte, orando, buscando o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E ela, que também era membro da Igreja Batista em Belém do Pará, no dia seguinte foi a segunda pessoa no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo. Eu tive um grande privilégio de conhecer e tirar foto com uma irmã chamada Albertina Bezerra Barreto, fundadora dos círculos de oração na Assembleia de Deus no Brasil, que foi batizada com o Espírito Santo no dia 6 de março de 1942, também conhecido do lado de fora, a congregação da Assembleia de Deus no bairro de Casa Amarela, aqui nesta cidade, em razão de um testemunho de cura de uma de suas, ou da sua filha, se não me engano, isso, filha, não é? Estavam reunidos, orando, nem sonhando que era para batismo com o Espírito Santo, estavam orando para Jesus curar, e ela foi batizada com o Espírito Santo. Mas o fogo não parou por aí. E essas chamas do Espírito, irmãos, elas arderam no coração do pastor Ailton José Alves, quando tinha 13 anos de idade, no círculo de oração infantil, na congregação do Jardim São Paulo, aqui em Recife, no ano de 1966, e estão ardendo até o dia de hoje. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Mas essas chamas do Espírito, elas arderam no coração dos crentes pentecostais até o dia de hoje. Diga-se de passagem, as chamas do Espírito, elas ardem nos corações de crentes fiéis, mesmo no chamado tempo da pós-modernidade, durante a pandemia e depois pós-pandemia, Jesus continua batizando e renovando também a obreiros que por algum motivo também não estão mais falando em línguas estranhas, e Deus te trouxe a esta escola bíblica de obreiros para te renovar e dizer que não acabou o teu ministério, mas após esta EBO, aleluia, Deus vai mudar o curso do teu ministério, te dando autoridade e unção do Espírito Santo. Estas chamas do Espírito, elas arderam no coração dos crentes pentecostais até o dia de hoje, e não precisa querer descobrir o Brasil para dizer e testemunhar
que estas mesmas chamas do Espírito estão ardendo nos nossos corações, nessa 68ª Escola Bíblica de Obreiros, na Assembleia de Deus em Pernambuco. Vale, como diz um irmão há muitos anos atrás, um amém por isso? Amém. E aí você engata um aleluia, um glória a Deus, e deixa o Espírito de Deus tomar a sua vida, aleluia. Irmãos, nós somos crentes pentecostais, acreditamos na atualidade dos dons espirituais, não somos cessacionistas, porque somos aqui testemunhas vivas de que Jesus batiza com o Espírito Santo e dá dons espirituais. E falar sobre dons espirituais, eles não existem apenas como adorno, como enfeite, não. Os dons espirituais foram disponibilizados para nós como ferramentas de trabalho no nosso ministério. E o apóstolo Paulo disse algo tão maravilhoso, dizendo: vejam só, irmãos, como esse Deus é tremendo. Paulo disse que eu e você temos a liberdade de escolher qual dos dons espirituais é mais importante para nós e para o nosso trabalho. Aleluia! Eu vim aqui buscar um desses dons. Confesso aos irmãos que é o meu maior sonho. E eu tenho certeza que alguém aqui vai voltar para a sua igreja de origem com um dom espiritual para fortalecer mais o seu ministério. E vem a pergunta, já vou caminhar aqui para o encerramento. Por qual razão, qual motivo, o fogo do Espírito Santo deve continuar ardendo no altar das nossas vidas, nos dias atuais? Resposta: porque enquanto houver fogo do Espírito Santo ardendo no altar das nossas vidas, os pecadores continuarão vindo aos nossos cultos e serão salvos por Jesus. Enquanto houver fogo do Espírito Santo ardendo no altar das nossas vidas, os desviados sentirão não só desejo, mas necessidade de voltar para Jesus. Os crentes continuarão a ser cada dia mais cheios do Espírito Santo. Enquanto houver fogo do Espírito Santo ardendo no altar das nossas vidas, os doentes para quem nós orarmos e impusermos as nossas mãos, continuarão sendo curados por Jesus, enquanto também os viciados em drogas, os oprimidos pelos demônios, serão libertos na autoridade espiritual dada à nossa oração. O mundo vai ver com seus próprios olhos que o Senhor vai continuar operando sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio. A igreja vai continuar recebendo poder para vencer todas as hostes malignas. Enquanto, companheiros de ministério, houver fogo do Espírito ardendo no altar das nossas vidas, nós, obreiros, vamos receber uma visão mais ampliada da obra de Deus nestes últimos dias.
enquanto houver fogo do Espírito Santo ardendo no altar das nossas vidas, os salvos em Cristo se manterão preparados para participar do arrebatamento da igreja. Enquanto houver fogo do Espírito Santo ardendo no altar das nossas vidas, os jovens crentes receberão coragem e disposição para darem testemunho da sua fé em Jesus. Enquanto houver fogo do Espírito ardendo no altar das nossas vidas, a nossa geração vai experimentar um derramar do Espírito Santo como nunca houve na Assembleia de Deus no Brasil. E eu pergunto: Wagner, como está o teu altar diante do Senhor nesta hora, nesta noite? E a pergunta para o Wagner é: tem fogo nesse altar? Tem fogo aí no altar da sua vida? Tem fogo aceso? Aleluia! Se tem, glorifica ao Senhor. Aleluia! Alabaste, calamai. Aleluia! Aleluia! Na época dos corinhos, a gente aprendeu a cantar, né? Queima, queima, queima com fogo agora. Queima, queima, queima por dentro e por fora. Queima, queima. Seja aceso aí, seja acesa com este fogo, aleluia. Mas infelizmente, tristemente, há altares que foram acesos com esse fogo, mas por falta de vigilância, o fogo se apagou e hoje só há fumaça. Fumaça, inveja, ciúme, ira, amargura, falsidade, hipocrisia, cobiça, falta de perdão. Mas há altares que estão em situações mais críticas. Não tem mais fogo, não tem mais fumaça, e só restaram cinzas. E as donas de casas mais antigas aqui, que tinha aquele fogão a lenha, de carvão, tinha que ficar limpando a casa quase que o dia todo, por causa das cinzas, que significam as cinzas que apagam o fogo do Espírito. Mentira, sensualidade, lascívia, luxúria, infidelidade conjugal, pecado inconfesso. E qual era a função do sacerdote? Nós já vimos: colocar vestes especiais e fazer a manutenção diária de madrugada, ainda bem cedo, para que o fogo que veio do céu nunca se apague. Então ele tem que ir lá e olhar pedaços de lenha que não foram queimados completamente, gordura do altar que ficaram impregnadas sobre o altar, e aquilo fez
vamos dizer assim, uma bagunça ali em cima do altar, sufocando o fogo do Espírito. Então eles tinham que ir lá. Hoje a gente fala sobre espátula, etc., para fazer a manutenção. Tira tudo aquilo que vai sufocar o fogo, muda de roupa e vai lá fora, num lugar limpo, e deixa tudo aquilo para fora. Volta, coloca novas vestes e começa a reorganizar o altar. Junta aquela madeira que ainda não foi queimada, já removeu as cinzas e observou que ficou uma brasinha ainda. Mas ainda não foi suficiente. Tem que pôr a cara mais perto da brasinha aí. Aleluia! É essa nossa função, sacerdotes de Deus, que somos responsáveis diante dEle, para manter esse fogo aceso na igreja, que Ele nos confiou para apacentá-las. Aleluia! E aí vem a palavra do Senhor: não apagueis o Espírito, assim diz o Senhor. Resta, por fim, fazemos uma oração como salmista, no Salmo 51, verso 11. Se fosse necessário, colocarmos o nosso rosto no chão e dizer: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim